Henry Dudley, rei da Escócia, por seu casamento com a rainha Mary, às vezes ia à missa com a rainha e às vezes assistia aos sermões protestantes. Em agosto de 1565, assistiu ao serviço na igreja de St. Giles, sentado em um trono que havia sido preparado para ele. Knox pregou naquele dia em Isaías capítulo 13, versículo 13 ao 14, e aconteceu de prolongar o serviço além do tempo usual. No sermão, ele citou estas palavras das Escrituras: Eu darei filhos para serem seus príncipes, e bebês os dominarão. Os filhos são seus opressores, e as mulheres os governarão. Em outra parte, ele se referiu ao desagrado de Deus contra Acabe, porque ele não corrigiu sua esposa idólatra Jezabel. Nenhuma aplicação específica dessas passagens foi feita por Knox, mas os reis as considerou como refletindo sobre a rainha e ele mesmo, e retornou ao palácio com grande ira, recusou-se a jantar e saiu para vender. Naquela mesma tarde, Knox foi convocado de sua cama para comparecer perante o conselho. Ele foi acompanhado por vários habitantes respeitáveis da cidade. O secretário informou do descontentamento do rei com seu sermão e desejou que ele se abstivesse de pregar por 15 ou 20 dias. Knox respondeu que ele não havia falado nada além de seu texto, e se a igreja o ordenasse a pregar ou se abster, ele obedeceria até onde a palavra de Deus permitisse. O rei e a rainha deixaram Edimburgo durante a semana seguinte e não parece que Knox foi realmente suspenso da pregação. A seguir, estas as razões de John Knox para a publicação deste sermão, extraída de seu prefácio à primeira edição. Se alguém perguntar para que propósito este sermão é apresentado, fui chamado perante o conselho e depois de muito raciocínio, alguns me proibiram de pregar em Edimburgo, enquanto o rei e a rainha estivessem na cidade. Este sermão é que ofende tanto quanto agradaria à corte, e não parecerão inimigos da verdade, mas eles ouçam afirmar que eu excedi os limites do mensageiro de Deus, da verdade de Deus, bem como os professores da mesma podem notar para mim onde eu ofendi, ou pelo menos deixar de me condenar antes que eles tenham me convencido pela palavra manifesta de Deus. Um sermão sobre Isaías capítulo 26. Isaías capítulo 26, versículo 13, 14 ao 16. Ó Senhor nosso Deus, outros senhores além de ti tiveram domínio sobre nós, mas somente por ti faremos menção de teu nome. Estes mortos não viverão, eles são falecidos, eles não ressuscitarão. Por isso os visitastes e os destruíste e fizeste perecer toda a sua memória. Tu aumentaste a nação, ó Senhor, tu aumentaste a nação. Tu és glorificado, tu removeste até os confins da terra. Senhor, me apuros eles te visitaram, eles fizeram uma oração quando o teu castigo estava sobre eles, etc. Como marinheiro habilidoso, sendo mestre, tendo seu navio sacudido por uma tempestade veemente e ventos contrários, é obrigado a atravessar para que, por resistir demais à violência das ondas, seu navio possa ser subjugado, ou por demasiada liberdade concedida, poderia ser levado para onde a fúria da tempestade o levasse, de modo que seu navio fosse empurrado para a praia e naufragasse. Assim também nosso profeta Isaías, neste texto que agora você ouviu ler, pois ele, prevendo a grande desolação que foi decretada no conselho do Eterno contra Jerusalém e Judá, a Deus saber que todo povo que levasse o nome de Deus deveria ser disperso, que a cidade santa seja destruída, o templo onde estava a Arca da Aliança e onde Deus havia prometido dar sua própria presença deveria ser queimado com fogo, e o rei levado, seus filhos assassinados em sua própria presença, seus próprios olhos, imediatamente depois de serem arrancados, a nobreza, alguns cruelmente assassinados, alguns vergonhosamente levados cativos, e finalmente toda a semente de Abraão rasgou, por assim dizer, o destino da terra. O profeta, eu digo, temendo essas calamidades horríveis, às vezes, por assim dizer, às vezes se permite às pessoas confiadas a sua responsabilidade serem levadas pela violência da tempestade sem mais resistência do que derramando suas queixas dolorosas diante da majestade de Deus, como nos versículos 13, 17 ao 18 deste presente texto podemos ler. Outras vezes ele resiste valentemente à tempestade desesperada e pronuncia a terrível destruição de todos os que perturbam a igreja de Deus
que ele pronuncia que Deus se multiplicará, mesmo quando parece ser totalmente exterminado. Esses são os pontos principais dos quais, pela graça de Deus, pretendemos falar mais amplamente neste momento. Primeiro, o profeta diz: o Senhor nosso Deus, outros senhores além de ti nos governaram. Este, sem dúvida, é o único da queixa dolorosa na qual ele se queixa da tirania injusta de que os pobres israelitas aflitos sustentaram durante o tempo de seu cativeiro. É verdade que o profeta foi reunido a seu país em paz antes que isso viesse sobre o povo. Por 100 anos após sua morte, o povo não foi levado cativo. No entanto, ele, prevendo a certeza da calamidade, de antemão indicou e ditou a queixa que depois eles deveriam fazer. Mas à primeira vista, parece que a reclamação tem pouco peso, pois que coisa nova era isso, que outros senhores além de Deus, em sua própria pessoa, os governavam, visto que tal havia sido o governo deles desde o início, pois quem não sabe que Moisés, Arão e Josué, os juízes, Samuel, Davi e outros governantes piedosos eram homens e não Deus? Para melhor compreensão dessa queixa e da mente do profeta, devemos primeiro observar de onde flui toda a autoridade e, em segundo lugar, para que fins os poderes são designados por Deus, quais são os dois pontos discutidos. Entenderemos melhor que senhores e que autoridade governam além de Deus e quem são aqueles que em Deus e sua presença misericordiosa governa. O primeiro é resolvido para nós pelas palavras do apóstolo dizendo: não há poder senão de Deus. Davi traz o Deus eterno falando aos juízes e governantes dizendo: eu disse, vós sois Deus e todos vós sois filhos do Altíssimo. Salmo 82. E Salomão, na pessoa de Deus, afirma o mesmo dizendo: por mim os reis reinam e os príncipes discernem as coisas que são justas. De onde é evidente que não é o nascimento, a influência dos astros, a eleição das pessoas, a força das armas, nem enfim, tudo o que pode ser compreendido sobre o poder da natureza que faz a distinção entre o poder superior e o inferior, o que estabelece o trono real dos reis, mas é a única e perfeita ordenança de Deus que deseja que seu terror, poder e majestade, em parte, brilhe nos tronos dos reis e nos rostos dos juízes, e isso para o lucro e conforto do homem, para que todo aquele que estudar para desfigurar a ordem e governo que Deus estabeleceu e permitido por sua santa palavra e trazer tal confusão que nenhuma diferença deve ser entre os poderes superiores e os súditos, não faça nada além de evitar e virar de cabeça para baixo, descer o próprio trono de Deus que ele deseja que seja fixado aqui na terra. Como no fim e causa desta ordenança aparecerá mais claramente qual é o segundo ponto, temos que observar para melhor compreensão das palavras e da mente do profeta. O fim e a causa, então, porque Deus imprime na carne fraca e débil do homem essa imagem de seu próprio poder e majestade, não é inchar a carne em opinião de si mesma, nem ainda que o coração dele, que é exaltado acima dos outros, seja elevado pela presunção e orgulho, e assim despreze os outros, mas que ele deve considerar que é nomeado tenente de alguém, cujos olhos continuamente o observam, para ver e examinar como ele se comporta em seu escritório. São Paulo, em poucas palavras, declara o fim pela qual a espada é confiada aos poderes, dizendo: é para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Romanos 13. De quais palavras é evidente que a espada de Deus não está entregue à mão do homem para usá-lo como lhe agrada, mas apenas para punir o vício e manter a virtude, para que os homens possam viver em tal sociedade que seja aceitável diante de Deus. E esta é a verdadeira e única causa pela qual Deus designou poderes nesta terra. Pois tal é a fúria da natureza corrupta do homem que, a menos que punições severas fossem designadas e executadas sobre malfeitores, melhor seria que o homem vivesse entre brutos e animais selvagens do que entre homens. Mas neste momento não ouso entrar na descrição deste lugar comum, pois assim não devo satisfazer o texto que pela graça de Deus proponho explicar. Isto apenas a propósito, eu gostaria que aqueles que são colocados em autoridade considerassem se eles reinam e governam por Deus, para que Deus os governe, ou se governam sem, além e contra Deus, de quem nosso herói profeta reclama. Se há qualquer desejo de experimentar este ponto, não é difícil, pois Moisés, na eleição de juízes e de um rei, descreve não apenas quais pessoas serão escolhidas para esta honra, mas também daqueles que é eleito e escolhido, a regra pela qual ele deve tentar a si mesmo se Deus reinará
em ou não, dizendo: quando ele se assentar no trono do seu reino, escreverá para si mesmo um exemplar deste lei no livro dos sacerdotes e levitas. Estará com ele e ele os conduzirá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus e a guardar todas as palavras da sua lei e estes estatutos para os cumprir, para que seu coração não se eleve acima dos seus irmãos, e para que não se desvie do mandamento, nem para a direita nem para a esquerda. Deuteronômio 17. O mesmo é repetido a Josué em sua posse ao governo do povo, pelo próprio Deus, dizendo: não se aperte da tua boca o livro desta lei, mas medita nela de dia e de noite, para que o guardes e faze conforme tudo que nele está escrito, porque então prosperarás o teu caminho e procederás com prudência. Josué capítulo 10, versículo 15. A primeira coisa que Deus exige dele, que é chamado a honra de um rei, é o conhecimento de sua vontade revelada em sua palavra. A segunda é uma mente reta e disposta para colocar em execução as coisas que Deus ordena em sua lei, sem se inclinar para a direita ou para a esquerda. Os reis, então, não têm poder absoluto para fazer em seu governo os que lhe agrada, mas seu poder é limitado pela palavra de Deus, de modo que, se atacarem onde Deus não ordenou, não passarão de assassinos, e se ele poupar onde Deus ordenou atacar, eles e seu trono são criminosos e culpados da maldade que abunda sobre a face da terra por falta de punição. Que reis e príncipes considerem que conta será exigida deles, tanto por sua ignorância e desconhecimento da vontade de Deus, quanto pela negligência de seu ofício. Mas agora voltamos às palavras do profeta. Nas pessoas de todo o povo, ele se queixa a Deus que os babilônicos, a quem ele chama de outros senhores além de Deus, tanto por causa de sua ignorância de Deus, quanto por causa de sua crueldade e desumanidade, há muito governaram sobre eles com grande rigor, sem piedade ou compaixão dos anciãos e das famosas matronas, pois eles, sendo inimigos mortais do povo de Deus, procuraram por todos os meios agravar seu jugo, sim, exterminar totalmente as memórias deles e de sua religião da face da terra. Após a primeira parte desta dolorosa queixa, o profeta declara o protesto do povo, dizendo: no entanto, em ti nos lembramos do teu nome. Mas no hebraico não há conjunção copulativa nesta frase. A mente do profeta é clara a saber que, apesar da longa e sustentada aflição, o povo de Deus recusou-se a não uma religião falsa e vã, mas lembrou-se de Deus, que às vezes lhe apareceu em sua presença misericordiosa, que, embora não viesse na época, ainda se lembrariam do seu nome, isto é, lembrariam da doutrina e a promessa que ouviram anteriormente, embora em sua prosperidade não glorificassem suficientemente a Deus, que tão misericordiosamente governava em meio deles. A tentação, sem dúvida, dos israelitas era grande naqueles dias. Eles foram levados cativos da terra de Canaã, que era para eles a medida e penhor do favor de Deus para com eles, pois era a herança que Deus prometeu a Abraão e a sua semente para sempre. A liga e a aliança da proteção de Deus pareciam ter sido quebradas lamentavelmente, e reclamam que não viram seus sinais costumeiros da presença misericordiosa de Deus. Os verdadeiros profetas eram poucos e as abominações usadas na Babilônia eram excessivamente muitas, e assim pode ter parecido a eles que em vão foi que eles foram chamados à posteridade de Abraão, ou que eles receberam a lei ou forma da religião correta de Deus. Para que possamos sentir melhor em nós mesmos a tentação, eu digo, era no mesmo tal como se Deus devesse destruir completamente toda a ordem política de que hoje está dentro da sua igreja, que a verdadeira pregação da palavra deveria ser suprimida, o uso correto dos sacramentos abolido, idolatria e abominação papistas exigidas novamente, e com isso, que nossos corpos sejam feitos prisioneiros pelos truques ou outros inimigos manifestos de Deus e de toda piedade. Tal, eu digo, foi sua tentação. Quão notável, então, é esta sua confissão de que em escravidão eles fazem, a saber, que eles se lembrarão somente de Deus, embora eles pareçam desviar o rosto deles. Eles se lembrarão de seu nome e lembrarão da libertação prometida. Disto temos que considerar qual é o nosso dever se Deus nos levar à mesma extremidade,
quanto às nossas ofensas e ingratidão com justiça ele pode. Esta confissão não são as palavras lisonjeiras dos hipócritas, mentindo e banhando-se em seus prazeres, mas é a poderosa operação do Espírito de Deus, que não deixa seus próprios destruidores de algum conforto em sua calamidade mais desprezada. Este então é nosso dever, não apenas confessar nosso Deus em tempo de paz e tranquilidade, mas ele deseja principalmente que o confesse no meio de seus e nossos inimigos, e isto não cabe a nós fazermos, mas convém que o Espírito de Deus opere em nós, acima de todo o poder da natureza, e assim devemos seriamente meditar antes que a batalha se levante com mais veemência que pareça não estar longe, mas agora devemos considerar um pouco mais profundamente esse julgamento